Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. O assunto da aula de hoje será a Sociologia Clássica de Max Weber. Antes de a gente começar a tratar dos assuntos mais teóricos, sobre a obra de Weber, é necessário falar um pouquinho da vida pessoal de Weber. Weber nasce na Prússia em 1864 e morre em 1920. É considerado no campo da sociologia um dos autores clássicos, entre os três grandes ícones da sociologia, primeiro Durkheim, Marx e Weber, concluindo uma nova fase aí no início do século XX de estudo da sociologia. Weber, por exemplo, publicará um dos livros mais conhecidos aí da história da sociologia no que trata de religiões, que é o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, obra na qual ele vai se destinar a estudar o calvinismo, enquanto um fenômeno aí da modernidade junto com o capitalismo. Qual a importância então de Weber para a sociologia? A primeira é que Weber inaugura uma nova metodologia de estudo sobre a realidade social, que ele se dá o nome aí de ação social e, claro, com os tipos ideais. Então a sociologia weberiana é o que nós conhecemos como sociologia dos tipos ideais ou sociologia compreensiva. O que significaria a sociologia compreensiva relacionada a esses dois conceitos fundamentais? De que para Weber, o papel do sociólogo, o papel do cientista é trabalhar com o uso da racionalidade fora dos elementos do sentimentalismo, etc., propondo aquilo que ele chamou de neutralidade axiológica, que é uma tentativa de afastamento dos valores individuais para uma análise social, ou seja, o cientista não deve deixar que os seus princípios, suas regras de conduta individual, sua moral, constitua enquanto um problema para a análise sociológica e ele deve então se afastar desses valores. Diante desse conceito, Weber vai trabalhar a seguinte ideia, a ação social. O que é a ação social? A ação social é o objeto que a sociologia estuda. Simplesmente é aquilo que Weber chama de uma ação racional dotada de sentido correlacionado. Então ele vai dizer, existem 4 tipos puros de ação social. O que seria tipos puros ou tipos ideais? Weber diz, tipos ideais são conceitos científicos criados de todo fato para aproximar a realidade da análise. Exemplo, existem violências no mundo, vários tipos de violência. Então eu crio tipo de violência, como violência doméstica, para tratar de um tipo específico de violência, para um grau específico. Então Weber criará os 4 tipos de ação social. E ele vai dizer, o primeiro tipo de ação social comum, na realidade, é a ação social racional com relação a fins, que é todo tipo de ação humana, onde o ser humano é mediado pelos objetivos finalistas durante a ação. Então o indivíduo que se casa com o objetivo de construir uma família, com esse objetivo prévio, ele está cometendo então uma ação social racional com relação a fins. Weber dá uma segunda tipologia, que é o que ele chamou de ação social racional com relação a valores. O que significa, na verdade, quando os nossos princípios, nossos valores, nossas composições de pensamento, elas interferem diante da nossa ação. Veja só, quando o indivíduo se casa perante a tradicionalidade de um espaço, ele vai, por exemplo, ter um outro tipo de ação social. No entanto, quando são os seus valores, significa que o casamento, ele cumpre uma certa função de acordo com o seu próprio conjunto de princípios. Então, por exemplo, o indivíduo ele pode se casar mediante os valores que ele tem. Se o interesse do indivíduo, por exemplo, é casar para construir uma família, então o ideal de família permite aos valores da pessoa e fazem parte dela. O terceiro tipo de ação social para Max Weber é a ação social afetiva, que de acordo com ele é aquela que mexe com as emoções, com os sentimentos. Então ela não é racional. Condição, para Weber, há ações dos seres humanos que são movidas pelas paixões. Vou dar um exemplo, uma torcida de futebol. Uma torcida de futebol, por exemplo, que ama as cores de um clube, por exemplo, ela não é movida apenas pela racionalidade. Ela é movida também por instintos que o ser humano tem como sentimento. E o terceiro tipo, de acordo com a teoria de Max Weber, é a teoria do que ele chamou de ação social tradicional. Ou seja, a tradição são os costumes de um povo, de um passado que se impõem ao presente. Vamos pensar, um pai, por exemplo, na sociedade brasileira, quando ele usa de autoritarismo diante da família, do filho, então a dominação masculina, é um tipo de ação social tradicional, porque faz parte da tradição.
Exemplo, ir no fim do ano para uma festa de Natal em família cumpre uma tradição, festividades, datas comemorativas, ok? Diante disso, Max Weber, além de estudar a ação social, ele criou uma tipologia muito importante chamada de teoria da dominação. Essa, você que vai fazer provas de vestibulares como Federal de Uberlândia, a UNB e, claro, a UEG aqui em Goiás, fique esperto, porque isso cai muito. O que ele fala? Dominação é um tipo de ação humana dado por legitimidade. É o poder, junto com a legitimidade, que é a aceitação, cria dominação. E ele vai falar, tem 3 tipos de dominação clássica, 3 tipos puros ideais. A dominação racional legal ou burocrático racional, conhecida por Weber como aquela que está nas leis, os estatutos. Exemplo, a lei seca. A lei seca é uma dominação racional legal, você não pode beber e dirigir. Um segundo tipo de dominação para Weber é a dominação tradicional. Essa é uma forma de imposição do passado ao presente, como eu tinha citado anteriormente, o pai diante da família, o papel da família diante da educação de um filho, o professor na sala de aula ser respeitado, uma ideia então de dominação tradicional. Um terceiro tipo, o último, a dominação carismática. Essa é a mais curiosa, porque quando Weber chama de dominação carismática, ele diz que é uma forma de atribuição de poder mágico a alguém. Como assim? Espera-se de uma espécie de líder messiânico, uma espécie de autoridade do poder, de autoritarismo, onde a pessoa dará a solução para um problema. Exemplo, Fidel Castro. Fidel Castro em Cuba, por exemplo, reunia pessoas na Praça de Havana e discursava durante horas seguidas. Hitler, Mussolini, Getúlio Vargas, Stalin, Lenin, quer dizer, independentemente de ser esquerda ou direita, né, nas relações de poder, existe dominação carismática. E como é que o carisma se dá? Por meio da persuasão, da boa fala, atingir o governo das massas. Não é falar para o pobre nem para o rico, é para todos. Um governo que ele é altamente persuasivo. Essa é a teoria weberiana de dominação. Para nós finalizarmos, uma dica que nós daremos é que vai ter um outro vídeo aula que nós vamos tratar especialmente apenas da ética protestante do espírito do capitalismo. Tempo que vai demorar um pouquinho mais para a gente entrar e aprofundar nessa obra. De todo fato, é isso. Muito obrigado e até o próximo Crime Ideia.